horas. Já fiz algumas coisas da manhã que eu tinha pra fazer. E vou fazer um chimarrão. Eu gosto de botar gengibre dentro da água do chimarrão. Fica uma delícia. E eu quero aproveitar pra falar com vocês sobre ansiedade de fim de ano. Como a gente dá conta dessa ansiedade para que a gente consiga se organizar, planejar com consciência, porque é muito comum a gente querer planejar o próximo ano. E a gente começa a criar expectativas ao invés de planejar com consciência. No final do ano é muito comum que a gente fique mais ansioso, que a gente crie muita expectativa. Eu particularmente adoro esse clima de fim de ano, adoro esse clima de Natal, esse clima natalino, mas é claro que muitas vezes, quando a gente se dá conta, a gente está criando expectativas demais para o próximo ano. E isso acaba sendo ruim, porque aumenta a nossa ansiedade, diminui a nossa consciência do momento presente, a nossa capacidade de analisar como foi esse ano, como tem sido os nossos comportamentos diariamente, o que precisa ajustar, para realmente concluir os objetivos que a gente quer concluir, ou até mesmo dar o próximo passo que a gente quer dar. Talvez muitos dos objetivos que tu tenha analisado e planejado para esse ano tu tenha concluído, talvez todos eles, e ainda assim, mesmo que tenham sido concluídos, é importante que olhe para trás para conseguir fazer essa análise de quais foram os comportamentos que te fizeram e te ajudaram a concluir esses objetivos. Então, é importante que a gente consiga, dentro desse movimento e de toda essa energia que tem no fim do ano, que a gente consiga parar um pouquinho, desacelerar até mesmo, para que a gente faça essa reflexão antes de fazer um planejamento, antes de pensar no que a gente quer para o próximo ano. Porque quando a gente pensa de maneira muito ampla, ou seja, cria essas grandes expectativas, a gente não consegue, tem mais dificuldade em planejar comportamento, em identificar quais são as pequenas decisões que a gente precisa tomar, quais são os pequenos passos que a gente precisa dar para que esses objetivos para esse ano sejam concluídos. E eu estava reparando que eu andava muito ansiosa nessas últimas semanas. E dentro dessa ansiedade, eu diminuí o meu filtro no consumo. Então eu estava consumindo demais. Eu estava procrastinando algumas coisas. E não a semana toda. Então eu chegava num período e eu produzia o que eu tinha que produzir, eu fazia o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer de agenda, de evento fixo, eu cumpria. Mas nos momentos em que eu tinha livre para consumir, eu não estava estabelecendo um limite nesse consumo. E aí eu comecei a reparar isso, e o quanto isso estava me desgastando mesmo. Tinha horas que, por eu já passar muito tempo com consciência estabelecendo esse limite, que eu me dava conta e pensava, meu Deus, sabe aquele meme, onde foi que eu me perdi? Eu ficava nesse meme assim. E aí, esse final de semana, eu decidi não abrir redes sociais, então foi intencional. Como eu uso muito do celular e redes sociais para trabalho, no final de semana foi uma decisão muito intencional. Claro que no dia da semana, mesmo eu usando esse espaço de maneira profissional, eu consigo estabelecer esse limite também, mas como eu vinha de algumas semanas não estabelecendo esse limite, eu entendi que esse final de semana era um final de semana para eu recalcular, um final de semana para que eu estabelecesse melhor esse meu limite. E aí eu fiquei então sem redes sociais, eu não abri as redes sociais, a única plataforma que eu abri foi o YouTube para assistir vídeos não de conteúdo, eu não assisti conteúdo, a única coisa que eu fiz foi leitura mesmo, que para mim é conteúdo. Mas no YouTube o que eu fiz foi consumir vlogs, porque eu porque eu acho confortável também assistir vlogs, eu gosto, vídeos de receita, eu gosto bastante também, então foi isso que eu fiz.
e não acessei redes sociais, fiquei 100% offline nesse sentido de rede social. E isso foi muito positivo para mim, porque eu consegui colocar muita coisa em ordem mentalmente, algumas ideias, não que eu tenha ficado pensando nisso, mas a gente abre espaço mentalmente, sabe? Então algumas ideias começam a se organizar mesmo que a gente não esteja pensando efetivamente nisso. Coloquei a casa em ordem também, algumas gavetas que tinha para organizar, alguns papéis, materiais que tinha para descartar, organizei tudo que tinha para organizar. Todos os espaços que tinha para organizar. Porque eu não preciso deixar para dezembro, eu não preciso deixar pro final do ano, pro próximo ano. Eu posso começar a reorganizar agora, é esse o convite que eu quero fazer para vocês. Que a gente se comprometa com essa reorganização da nossa vida para uma vida mais intencional. Para que as nossas próximas decisões, ainda esse ano, sejam mais intencionais, sejam mais direcionadas para os nossos próximos objetivos, para a conclusão do que a gente ainda tem para concluir, para que a gente consiga se comprometer com a nossa própria vida. E para que a gente se comprometa com a nossa própria vida, a gente precisa estar tomando decisões intencionais, ou seja, com consciência do o que eu tenho feito, do porquê eu tenho feito. Porque senão a gente vai só deixando, a gente vai só levando. E esse levar nos leva, muito provavelmente, a uma vida que a gente não gostaria de viver. Eu sempre gosto de dizer e lembrar que é muito fácil a gente estabelecer hábitos ruins porque a gente não tem o retorno imediato. Por exemplo, se eu não for na academia hoje, não vai fazer falta. Se eu comer isso aqui hoje, não vai fazer diferença. Se eu não estudar hoje, não vai fazer diferença. E aí, de comportamento em comportamento, a gente não percebe, mas o resultado, ele vem. Só que a gente não tá vendo o resultado aqui. Da mesma maneira, é por isso que, ainda mais para algumas pessoas que desejam esse resultado imediato, é difícil estabelecer bons hábitos, porque os resultados, eles vêm com o tempo. E quando a gente vai se acostumando com esses resultados rápidos, com a aceleração do nosso pensamento também, que é muito levado devido às redes sociais, devido às ferramentas que a gente utiliza, o celular, a tela a todo momento, coisas rápidas que a gente não consegue se concentrar e nem precisa se concentrar, afinal, vídeos de 1 minuto, a gente vai se acostumando com rápido. Então, o que nos custa muita dedicação para um resultado, vai perdendo do nosso interesse, a gente vai perdendo essa conexão com esse resultado. Mas é importante que a gente se lembre do porquê queremos esse resultado, talvez mais saúde, para ficarmos com a nossa família, para criarmos a nossa família, conhecimento, para entregar mais valor, enfim, é que a gente se conecte com esse motivo e que a gente comece a diminuir esses estímulos rápidos para exercitar a nossa capacidade de lidar com o desconforto, com o processo, com o que necessita mais do nosso esforço. Como, por exemplo, um vídeo longo, um vídeo de 1 hora, uma aula de 1 hora, um livro que a gente possa ler 30 minutos, que seja, que a gente vai exercitando essa nossa capacidade. E esse exercício vai nos dar mais potência na conclusão dos nossos objetivos. Esse é o meu recado hoje aqui para vocês, que a gente possa começar a desenvolver essa consciência e exercitar essa nossa capacidade de desligar, essa nossa capacidade de se conectar com coisas que às vezes simples, às vezes que nos exijam. Simples que eu digo é talvez só ficar no sol, pegar uma vitamina D. Simples é andar de bike na rua, simples é valorizar a simplicidade também da nossa rotina nessa diminuição do ritmo. E é claro que nem sempre a gente vai conseguir diminuir o ritmo de tudo, talvez o trabalho esteja muito intenso nessa época do ano, mas no que a gente consegue, a gente ir desacelerando esse ritmo, para a gente prestar atenção no que precisa de modificação e no que vem funcionando, para que a gente continue fazendo também o que vem funcionando.